é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo e aqui nesse espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso. Nosso foco é lá no Egito, mas nós também trocamos ideias sobre as mais diversas áreas, as mais diversas localidades também. E hoje a gente tem uns relatos aqui muito interessantes, que é de uma brasileira, que ela mora lá pelas bandas da Escandinávia, e ela é voluntária em uma ONG, que trata exatamente de mulheres que passaram por algum perrengue com relacionamentos amorosos. E daí ela entrou em contato para contar alguns casos que ela presenciou lá no país que ela vive, tá? São três casos, certo? Não tem mais demoras, vamos lá aos relatos. Primeiro, a brasileira que queria vida fácil e casou com um bilionário. Era uma vez uma brasileira que se prostituía lá no país lá da Europa. E um dos clientes dela se interessou em ter um relacionamento com ela. O bilionário já estava com mais de 70 anos e ela na casa dos 30. Obviamente a família dele se opôs à união, porque estava claro que o interesse dela era dinheiro. Ela, querendo garantir a sua aposentadoria e achando que nunca mais precisaria trabalhar na vida, já manipulou o idoso para casar com ela. Tiveram um casamento cinematográfico, com direito a drone e tudo, em um lugar muito nobre do tal país. Porém, a vida de casada não era um conto de fadas. E o senhor idoso não era tão bonzinho como parecia. Além de ele agredir a brasileira fisicamente, a família dele não queria ter nenhum contato com ela. Ela falava um inglês péssimo e não falava o idioma do país em questão. Para dormir com ele, ela cobrava 100 euros que deveriam ser colocados embaixo do travesseiro dela. Isso por noite. E sim, eles já eram casados. Como assim, minha gente? A brasileira casou com o velhinho e ela cobrava para coisar com ele? Mas sim. Essa mulher que se achava muito esperta arrancou bastante dinheiro dele, da forma que ela conseguia. Mas ela não sabia e nem se importava em aprender a lidar com bancos, finanças, autoridades locais, etc. Então ela pediu ajuda para uma amiga para colocar em ordem as suas transações bancárias. Ela confiou na amiga e a amiga transferiu todo o dinheiro para a sua conta. Mais tarde, esta amiga foi condenada por fraude e roubo, mas não devolveu o dinheiro porque já tinha gastado tudo e não tem rendas ou bens. Gente, não tem essa de amizade, de laços familiares. Dinheiro muda as pessoas, tá? A mulher aqui era amiga dela, era amiga até o momento que a grana estava na conta dela. Infelizmente, dinheiro muda as pessoas. No final, quando o bilionário se cansou da brasileira, ele a deixou com uma mão na frente e outra atrás. Ele deixou ela morar por até 1 ano em um dos seus apartamentos, mas sem pensão ou dinheiro algum. Como? Bem, ela já tinha feito ele passar os bens para o nome dela durante o casamento. E ela achou que tinha direito à metade de tudo. Iludida. Só que não. Óbvio que não, né? O idoso não era burro, não. Ele passou sim os bens para ela, só para ela achar que estava no controle. Mas a brasileira esperta não falava inglês direito, e muito menos o idioma local. Então, com o tempo, de pouco a pouco, ele foi dando documentos para ela assinar, alegando que eram escrituras, seguros, coisas que o cifrão acenderia nos olhos dela. Mas estes documentos eram, na verdade, ele pegando tudo de volta. Além disso, ele tinha feito um contrato pré-nupcial com ela antes de casar, no qual ela não levava nada dele em hipótese alguma. Mas, de novo, ela não sabia ler o que estava assinado. Vocês sabem o que eu lembro aqui? Vou dar uma pausa aqui. Eu lembro quando eu fui casar, tá? Quando eu fui casar,
Foi mais ou menos assim, minha gente. A diferença é que eu casei com um egípcio lascado, que não tinha um pau pra dar no gato. Mas quando eu fui casar lá, aí me deram o documento pra assinar, né? O documento todo em árabe. Aí eu falei assim, vem cá, não vou assinar isso não. Eu vou assinar um negócio que eu não sei o que é que tá escrito aí. Aí lá na hora, o egípcio traduziu pra mim o que estava escrito em árabe. Eu acreditei e assinei. Bom, eu não sei, minha gente, será que ele traduziu direitinho? Né? De repente tinha lá, vou lhe matar amanhã. E eu assinei linda, né? Porque eu confiei no egípcio. Bom, mas pelo menos no meu caso, vai, me dá um crédito, porque pelo menos, eu pedi que ele traduzisse para mim. Se ele traduziu fielmente ou não, aí é outros 500, né? Outros tantos, mas pelo menos eu não fui tão na cega, né? Dá um desconto. Depois de muito apanhar e se prostituir para seu próprio marido, já usada e humilhada, ela foi jogada fora, sem nada. Todo o dinheiro que ela tinha arrancado dele, sem ele saber, foi roubado pela amiga. Aí o ditado, dinheiro quem vem fácil, vai fácil. Apesar de que, segundo ela, não era fácil dormir com um velho pelancudo. Palavras dela. Mas foi escolha dela, né? Ela que escolheu o velho pelancudo. Eu acho que ela imaginou assim, tá, eu vou casar com ele, que tá com 70 anos, daqui a pouco morre, e fica tudo pra mim. Deu errado. Hoje, ela arranjou outra vítima, mas desta vez ela engravidou e teve um filho para garantir. Ela continua não sabendo o idioma, não falando inglês decente, não tem renda e depende financeiramente do marido. Mas esse marido não é rico, é classe média. E o padrão de vida dela hoje é médio, sem luxos. Aí eu fico aqui pensando, minha gente, será que esse atual marido não sabe assim do BO passado dela, não? Será que ele não procurou saber, né? Como é que era a vida dela lá para trás? Enfim, boa sorte para ele. Segundo caso, a policial que se tornou vítima. Ela o conheceu através de amigos pelo Facebook. Ela na Escandinávia, ele na Escandinávia e ela no Brasil. Depois de um tempo de relacionamento digital, ele foi até o Brasil para visitá-la. E adivinha qual foi a primeira coisa que ela fez? Vocês acham o quê? Ela estava no Brasil, o boy lá pela Escandinávia, o boy veio para o Brasil e ela fez o quê? O que foi que ela fez? Bota lá nos comentários, dá uma pausa e vai lá para os comentários. Depois volta lá para me dizer se vocês acertaram ou não. Ela engravidou. Ele logo alegou que o filho não era dele. Já estava aí o primeiro sinal. Depois ele voltou para visitar ali no Brasil, na presença da irmã e cunhado dela, ele a agrediu fisicamente pela primeira vez. Ela grávida. E por que ele a agrediu? Porque estava com ciúmes dela com o cunhado. Minha gente, agressão não se justifica. E muito menos ainda agredir uma mulher grávida. É o que não justifica ainda muito mais. Já nessa época, ela não podia falar com homens e muito menos olhar para homens. Mas ela achou que isso era amor. Ela, que é policial militar e atendia ocorrências de violência doméstica, caiu na mesma armadilha. É aquela coisa, porque a mulherada acha que com ela é diferente, né? É igual aqui os casos da mulherada que se apaixona pelos caras do mundo árabe, tá lá todos os sinais que vai dar merda, vai dar bosta. Aí tu tenta aconselhar e ela fala que não, mas ele é diferente. Eu vejo o brilho nos seus olhos. É o caso dela aqui. A mulher era policial militar, a mulher atendia ocorrências justamente de violência doméstica, e aí o cara planta-lhe a mão na cara, ela grávida. Não, mas ela acha que aquilo... Não, coitado, foi um momento assim de descontrole, mas ele me ama. Mesmo depois de todos esses sinais, ela continuou com ele. E após o bebê nascer, ela foi viver com ele lá na Escandinávia. Felizmente, ela tinha feito toda a documentação corretamente e foi legalmente. Ele já agrediu desde o começo, fisicamente e psicologicamente. Não deixou ela estudar ou trabalhar, porque ele dizia que ela só queria encontrar macho.
ela se tornou isolada e ele passou a negar até o auxílio médico para a criança. Depois de muito apanhar, ela conseguiu o apoio da ONG, a ONG local de proteção às mulheres. Ela teve o apoio de advogados e psicólogos. Ela não fala nada de inglês, nem mesmo o idioma local. Com o tempo, ela conseguiu que ele saísse do apartamento e o apoio financeiro do governo. Mas ele sempre sabia onde ela estava. Depois foi descoberto que ele tinha um aplicativo de rastreamento no telefone dela. Ela acabou trocando de telefone. Mesmo assim, ele continuava seguindo-a e sempre sabia onde ela estava. Então ela descobriu que ele tinha costurado dentro do tecido do carrinho do bebê um dispositivo de GPS. Ela tem mais de 10 denúncias na polícia, mas nenhuma vai adiante por falta de provas. Ele é esperto, não deixa marcas nem rastros. Ele é um agressor experiente. Já foi preso por violência doméstica contra ex-mulher e ela e seus filhos do primeiro casamento têm uma medida protetiva contra ele. Aí eu me pergunto, minha gente, por que essa mulher não foi procurar saber o passado deste homem? Ah, ele é separado. Sim, por que ele se separou? Vamos dar uma pesquisada? Será que ele tinha mais culpa no cartório, né? Não, pela separação? Não. Deu errado com a outra. Não, mas comigo vai dar certo. Até que não dá certo, porque quem é ruim não muda. Durante toda essa situação, ele tinha ainda uma segunda família. Sim, mesmo casado com a brasileira, ele tinha outra mulher com quem teve uma filha, que é um pouco mais nova que o filho da brasileira. Hoje, ele mora com esta mulher e, pasmem, essa mulher agride a brasileira com palavras todas as vezes que o embuste vem com ela para buscar o filho. Hoje a guerra pela guarda da criança ainda continua nos tribunais. Apesar de ser o monstro que ele consegue disseminar uma imagem de que ela é louca para as autoridades, porque ele conhece as leis, fala o idioma, etc. E ela não tem como se defender, porque fala apenas o português. Pois é. Confiou demais no cara, né? Se entregou sem reservas nenhuma e aqui está, né? Numa situação complicada. Terceiro caso, a brasileira que foi parar nas ruas. Ela veio até a Escandinávia para visitar a irmã, mas conheceu um homem e engravidou em semanas. Ela foi morar com ele, mesmo seu visto de turista tendo expirado, ela passou a viver ilegalmente. Este homem a agredia fisicamente, psicologicamente, até que depois que o bebê nasceu, ela resolveu denunciar para a polícia. Nota: muitas brasileiras que vivem ilegalmente têm medo de chamar a polícia, por medo de serem deportadas ou terem seus filhos tirados delas. Mas isso não ocorre. A polícia não se envolve em assuntos de imigração e muito menos de guarda de crianças. A polícia, junto ao órgão social, a colocou para viver uma casa para pessoas em situação de rua. Porém, ela vivendo aqui legalmente e o caso dela na polícia foi encerrado por falta de provas. O filho dela já está com 1 ano e até hoje nenhuma documentação foi feita. A criança só tem a cidadania brasileira, portanto, está também ilegal, apesar de ter direito à cidadania do pai. Mas ela também não fala inglês direito e em quase 2 anos aqui, o homem e muito menos ela providenciaram documentação para ela e para a criança. Hoje o governo deu até o fim do mês para ela sair do hostel, que ela está hospedada, e disseram que ela não tem mais direito a ajuda nenhuma, já que o caso na polícia está encerrado e ela está vivendo aqui ilegalmente. Disseram para ela que ela tem que voltar para o Brasil, mas além de ela não querer, não tem como pagar a passagem e teria que iniciar o processo de deportação. Ainda não sabemos o que vai acontecer com ela. Estamos buscando soluções. Dá para vocês? Uma simples visita à irmã. E aí, ela ao invés de ir para o propósito dela, que era visitar a irmã, não. Não, vai se engraçar com um homem estrangeiro. E ainda nisso. Tá lá. Praticamente na rua. E com o filho nas costas.
O último caso, a brasileira que foi mandada para a rua pelo marido. Ela, brasileira, morava com o marido escandinavo e os filhos em outro país por conta do trabalho dele. Quando a pandemia se iniciou, eles foram obrigados a sair desse país e retornaram à Escandinávia. Porém, ela nunca tinha morado na Escandinávia, então ela não tinha documentação para viver aqui e veio como turista. Eles foram viver na casa dos pais dele. Eles brigavam muito e depois de muita briga, o marido e os pais dele colocaram ela na rua. Sim, mandaram ela fazer as malas e ir embora. Mas ela nem tinha para onde ir e nenhum dinheiro. Ela teve que pedir ajuda em grupos do Facebook e outros brasileiros acabaram ajudando ela enquanto ela tinha iniciado o processo de divórcio. Não sei o paradeiro dela, nem o que aconteceu depois. Ela simplesmente sumiu e não entrou mais em contato. Dá para vocês? E aí a nossa Maria finaliza. Moral das histórias. O que há em comum nessas histórias? Essas mulheres não têm renda, não falam inglês, não buscam aprender o idioma local, são financeiramente e emocionalmente dependentes dos embustes. Há mulheres que acham que encontrar um gringo europeu e vir com ele para as Europa é ter vida perfeita. Ter vida feita. É um conto de fadas e vão viver uma vida de luxo em um palácio com seu príncipe encantado. Alguns conselhos que eu acho de extrema importância. E aí ela enumera aqui os conselhos. Na Europa, casamento não dá cidadania, nem mesmo permissão de residência no país do marido. O que dá permissão de residência é o marido daquele país europeu provar que tem uma renda e uma residência de tamanho ideal para trazer a brasileira. Depois de alguns anos morando no país, em questão é que se pode aplicar para a cidadania. Alguns países exigem um teste de idioma local para conceder a cidadania. É o que é muito óbvio, porque tu vai estar num local onde tu não domina o idioma. Como assim? Como é que tu vai garantir que tu vai se virar, que tu não vai ser mais um problema lá naquele país, se tu não domina o principal, que é o idioma? Engravidar e ter um filho em um país europeu não dá a cidadania daquele país para a criança, como nos Estados Unidos. Uma criança nascida na Europa tem a cidadania dos pais. Então, se uma brasileira tem um filho com um chinês na Europa, a criança será brasileira chinesa e não terá a cidadania daquele país europeu em que nasceu. Engravidar não dá direito à residência no país, nem mesmo ter o filho neste país dá algum direito à permissão de residência, tanto para a mãe como para a criança. Direito de residência é adquirido por contrato de trabalho. Não é qualquer contrato, tem regras de salário mínimo e condições. Reunião familiar, ter relacionamento com um residente ou asilo, refugiados, não se aplica ao Brasil. Na Europa, quase ninguém tem faxineira, porque é muito caro. Você tem que limpar sua própria casa, cozinhar e lavar suas roupas. Faxineiras aqui não lavam roupas, não organizam bagunça e não cozinham. Não tem vida de madame. Os salários são altos, mas os gastos e impostos também. Não pense que vai ficar rico. Geralmente o casal tem que trabalhar para ter uma vida bem confortável. É possível viver bem com apenas o homem ou a mulher trabalhando, mas não se tem muito luxo. Não dá para comer em restaurantes frequentes, por exemplo. Portanto, mulheres, aprendam o idioma local. Aprendam inglês no Brasil. Hoje tem aplicativos grátis para isso, que não são de bate-papo, sim. Porque a gente fala assim, que a mulherada tem que aprender um segundo idioma, aí lá vai a mulherada aprender inglês com árabe, né? Vou aprender inglês. Tá bom, quem tá te ensinando? Ah, é um cara da Jordânia. É mesmo? Tu tá aprendendo inglês com um cara da Jordânia? Mas tu jura? Ah, não, porque vai que ela quer falar um inglês com sotaque árabe, né? Só pode. Comunicação é muito importante para você ter um relacionamento saudável e poder se defender se necessário, além de conseguir um emprego. Tenham a sua renda. Pode ser que o seu relacionamento seja maravilhoso, mas você não sabe o dia de amanhã.
Não dependa de homem, pois isso é decisivo. Se você quiser sair dessa relação no futuro, ou se ele não quiser mais. Se você tiver filhos, vai contar na hora de partilhar a guarda, se você tem como sustentar e dar conforto para eles. Ninguém se casa para separar, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sempre tem a sua independência financeira. Tem a vida própria, tem a sua própria rede de amigos. Isolamento não faz bem. E se algum dia o relacionamento terminar, você se verá sozinha e desamparada. Muito cuidado com as finanças. Aprenda a usar o banco e administrar sua economia. Não deixe que homens façam empréstimos no seu nome e que tenham acesso livre aos seus dados bancários. Sempre fique de olho na sua conta bancária, nos pagamentos das suas contas e transações bancárias no seu nome. Há os homens que abusam das mulheres financeiramente, fazendo diversos empréstimos no nome dela. E ela não sabe nem usar o banco para saber disso. Espero que essas informações ajudem as muitas mulheres. Um grande abraço. Minha gente, eu quero comentar um negócio aqui sobre essa questão do vislumbre, sabe? Da purpurina, do glitter, do glamour, que é a mulherada brasileira. Não vou dizer que é a mulherada brasileira, que óbvio que não é 100% das mulheres brasileiras que pensam assim. Mas muitas mulheres brasileiras têm esse encanto pelo homem estrangeiro, né? Acham assim, nossa, eu vou para as Europa, eu vou casar com um europeu muito lindo, muito rico e vou viver uma vida de princesa. E, gente, eu já vi pessoas aqui pessoas do meu convívio, que já falaram assim, aqui em Pernambuco tem uma praia chamada Boa Viagem. É uma praia famosérrima lá em Recife. E geralmente nesta praia vai muita gente de fora, tem muito estrangeiro lá, tá? Boa Viagem, Porto de Galinhas, são praias muito famosas aqui. E eu já ouvi, foi ninguém que me falou, eu já ouvi. Mulheres que falaram assim, rapaz, eu vou dar uma volta lá em Boa Viagem. Vou dar uma volta lá em Porto. Vai que eu encontro um gringo, né? Aí tu pensa assim, como é que é o negócio? Não, vai que eu encontro um gringo e ele gosta de mim, aí eu caso com ele, aí ele me leva pra Europa, tal. Ó, minha filha, que tal pensar assim, menino, eu vou dar uma volta lá, sei lá, na livraria, né não? Eu vou pegar um livro para estudar algum negócio aí, para fazer um concurso, olha que lindo. Vai que eu passe no concurso. Menina, pronto, vou arrumar minha vida. Passei no concurso público, ó, beleza. Ou então assim, rapaz, eu vou dar uma passada. Tá onde? Sei lá, em vídeos do YouTube que ensinam como usar as plataformas virtuais para ganhar dinheiro. Quem sabe, sei lá, de repente eu vir um Whindersson Nunes que tá aí, né, jogando dinheiro fora, não tá jogando dinheiro fora, né, minha gente? Mas que tem uma vida muito organizadinha e começou por onde? Aqui pela internet, quem sabe, né? Não, vai não. A mulherada vai pensar em caçar homem estrangeiro, porque na cabeça delas, o homem estrangeiro vai ser a solução dos problemas delas. Não, minha gente, vamos parar disso que é mais bonito, né? Não, vamos parar com esse negócio de achar assim que a solução para a vida de uma mulher está em um casamento, que a solução para a vida de uma mulher está em um homem. Não, minha gente, sejamos independentes. Outra coisa muito importante que ela comenta aqui, essa questão de saber o idioma, de onde tu tá indo, minha gente, pelo amor de Deus. A mulherada vai pros cantos e não fala o idioma. Sabe nem o básico do inglês. Beleza, aí primeiro, se ocorre uma eventualidade, tu vai se virar como? Não é não? Tu vai se virar como? O cara tá aqui falando mal de ti, tu não tá entendendo nada. O cara tá aqui, tá lá, planejando tua morte. E tu tá aqui tapada, sem entender nada. Não é obrigado a ser poliglota ou ser super fluente. Vai saber o básico, pelo menos. Né? Vai saber o básico. E outro detalhe que serve não unicamente para brasileiras que estão se relacionando com estrangeiros, mas serve para mulheres que se relacionam com homens, tá? Em geral. Essa questão de dar os dados bancários para os camaradas, a gente já viu aqui notícias que mulheres
pegam... Tem uma notícia aqui que a gente viu, acho que essa semana aí. A mulher pegou... A mulher pegava o telefone dela, dava pro cara com o aplicativo do banco, sem a senha, e o cara fez inúmeros empréstimos. E ela só se deu conta quando chegou a conta para pagar. E detalhe, foi tanto do empréstimo que essa mulher ficou de um jeito que ela não tinha dinheiro nem para pagar uma coisa dessa. Chegou neste nível. E era uma mulher que tinha uma vida financeira organizada e tal. Só que assim, a bexiga da carência cega a mulherada, sabe? Cega. E aí daqui a pouco, minha gente, tem casos de mulheres que, pô, casa hoje. Não, conhece o cara ontem, casa hoje, e amanhã o cara já tá com todas as finanças dela na mão. Não é assim não, minha gente. O amor é lindo, né? Não, o amor é lindo. São dois que se tornam um. É tudo, na teoria é tudo uma maravilha, né? Como Maria falou aqui, ninguém casa para separar. Claro que não. As pessoas casam para viverem juntas até que a morte os separe, para ficar de bengalinha juntinho. Eu quando me casei, eu lembro como se fosse hoje. Eu me casei em 2007. E quando eu tava para me casar, algumas amigas chegaram e falaram assim: rapaz, não casa não, desse jeito. Não casa não, tu tem tua liberdade. Vê fulano, casou, tá lá, uma derrota. Vê Beltrano, casou, tá lá, outra derrota. Não casa não. Aí eu, Nadia Araújo, essas foram as minhas palavras. Não é porque deu errado com fulano, não é porque deu errado com Beltrano, que comigo tem que dar errado. Não. E outra, eu vou ser a prova de que é possível ter um casamento feliz. Comigo vai ser diferente. Eu vou provar isso. Tô aqui. Provei, né? Eu provei que a minha amiga estava certa. Não é também, né? Também vamos ver os dois lados do negócio. Não é que todo casamento necessariamente vai dar errado. Não, não é isso não. Tem casamentos que dão certo, sim. Mas, infelizmente, esses casamentos que dão certo, minha gente, é tipo assim, minoria. Infelizmente, casamento é um negócio complicado. A maioria dá errado. Tá aí o número de divórcios para provar isso. Fora, né? Porque o divórcio está lá, tá computadozinho. Fora os casamentos que, por diversos motivos, não chegam a um divórcio, mas tá lá, gato e rato. Então, se tu vai casar, vai na paz, vai no amor, vai na fé, pedindo a Deus que dure para sempre. Mas assim, tem uma margem de segurança, né? Não, tem uma margem de segurança, não vai assim também, assim, com o olho fechado e dando tuas senhas todas, né? No caso da mulherada, a mulherada entra que não tem um centavo para comprar um chiclete. Não, a mulherada entra confiando no camarada para tudo, dependendo do cara para tudo. Se tem a sorte de casar com um cara bom, graças a Deus. Se não, tá lascada, porque ela vai estar na mão do cara. E ela não vai ter como separar do cara, porque se ela sai da sombra do cara, ela passa fome. Ela vai pra rua. Então, mulherada, vamos aprender a primeiro ter a nossa independência financeira e a nossa independência emocional. Depois que a gente tiver com a independência financeira e a independência emocional, a gente pensa em casar. Porque se o negócio der certo, olha que lindo, maravilhoso. Mas também se der errado, a gente vai ter a margem de segurança para ter uma qualidade de vida. A gente não vai ter que se sujeitar a um embuste porque a gente tá lá, dependendo dele, tá bom? Bom, é isso que temos para hoje, tá? Simbora para os comentários, quero saber o que vocês têm a me dizer hoje. A gente se vê lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.